Hoje, a China representa cerca de 36% das exportações do agro. E uma mudança muito importante que nós vimos nos últimos 30 anos é que quando o Brasil exportava café, açúcar, há 30 anos atrás, quem eram os clientes do Brasil? Os países ricos. Estados Unidos, Europa, Japão. Quem são os clientes do agro brasileiro? São os países da Ásia, do Oriente Médio. Hoje o Brasil exporta, portanto, abastece, portanto, contribui para a segurança alimentar de países de renda média e de renda baixa, que é uma mudança da água para o vinho, quando a gente tinha clientes sofisticados, ricos, como os americanos, europeus e japoneses. Então, esse aí é um ponto importante. O Brasil acaba exportando produtos do agronegócio para cerca de 800 milhões de habitantes do mundo. É legal. Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Hoje em dia nós falamos sobre metaverso, inteligência artificial, bioengenharia, exploração espacial, colonização de Marte. Aqui no nosso pequeno planeta azul vivemos uma guerra, uma crise energética, mas sabe o que tudo isso tem em comum? Todo mundo precisa comer. E aí que entra o nosso querido Brasil e o seu agronegócio. Na conversa de hoje nós vamos fazer um panorama do agronegócio no Brasil, falar um pouco sobre os desafios que vivemos, as novas tecnologias e esse caminho para a tão almejada segurança alimentar. O grande especialista que eu vou entrevistar para falar sobre isso é o Ivan Wedekind, que é um consultor, palestrante e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Ivan, muito obrigado por estar aqui hoje. Renato, bom te ver, te rever e estarmos juntos aqui nessa viagem do metaverso da comida, No metaverso que é o inverso do verso. É o inverso do verso. Ah, sim, vale ressaltar também, o Ivan também trabalhou na BMF, local onde eu tive o grande prazer de conhecê-lo há uns 15 anos, talvez, por aí. Por aí. Você vê, tem metaverso e o tempo continua passando, né? O relógio continua batendo. Mas, Ivan, novamente, muito obrigado. Conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua trajetória enquanto consultor, o seu envolvimento com o agronegócio, da sua experiência pessoal, para daí a gente entrar no assunto, só para começar. Renato. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, logo que me formei na Exalc, a Escola de Agronomia da USP, fui para o Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, fiquei lá no Instituto Brasileiro de Economia, 6 anos e meio, depois me mudei para São Paulo há pouco mais de 40 anos, Sociedade Rural Brasileira, trabalhei na AgroSéries por 12 anos, é uma empresa privada que foi a responsável pela divulgação do conceito de agribusiness no Brasil, criado lá no final dos anos 50 em Harvard. Aí depois disso eu trabalhei em consultoria, fui com o ministro Roberto Rodrigues como ele ministro da Agricultura, eu como secretário de Política Agrícola, isso já tem quase 20 anos. Isso foi em 2003, fiquei lá com o ministro 3 anos e meio, depois voltei para São Paulo, trabalhamos juntos na Bolsa, fiquei coisa de 9 anos no grupo da Bolsa, e de lá para cá eu tenho me dedicado um pouco mais à questão institucional. Programas de TV, lives, 3 livros publicados nos últimos 5 anos, então, e um desses livros foi Alisson Paulinelli, o visionário da agricultura tropical, que eu coordenei tecnicamente a indicação do Paulinelli para o Prêmio Nobel de 2021 e para o Prêmio Nobel de 2022, que vai ser anunciado o vencedor agora no começo de outubro. Uau! É isso aí, Renato. Uma longa viagem em 2 minutos. Muito legal. Então tá bom. Agronegócio, né? Agronegócio, ele é, por definição, um tema muito abrangente. Então, dada a passagem pela Bolsa, pela política, vamos falar, talvez, começar com o contexto do agronegócio enquanto economia, né? Assim, todo mundo sabe que o Brasil é um país agro, um país com agro gigantesco. Qual que é a relevância do agro para a economia brasileira? Em termos de PIB, em termos de orçamento público, empregos, balança comercial e aí por diante.
Olha, Renato, o agronegócio tem um PIB de 2,4 trilhões de reais, os números de 2021. Isso representa cerca de 27% do produto interno bruto do Brasil. 43% das nossas exportações e cerca de 20% da força de trabalho. É um negócio super importante do ponto de vista de valor agregado. Cada R$ 1 produzido na fazenda gera R$ 3,5 na economia. Não tem o valor agregado como computadores, celulares, mas é um negócio super importante. E o Brasil tem, nas exportações agrícolas, a sua grande base de receita cambial, e o Brasil detém o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo, segundo a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então, é um agronegócio relevante porque é competitivo. Legal. E pensando em commodities, né, se a gente voltar no tempo, né, o Brasil tinha São Paulo, tinha o café, né, começou lá atrás com a cana. Como é que foi essa evolução da força de commodities que o Brasil produz? E hoje em dia, quais são as grandes commodities que a gente produz, tanto para o uso interno como para a exportação? Olha, os produtos tropicais foram a base da expansão da agricultura. 100 anos atrás, o café respondia por 80% das exportações do Brasil. E uma vez entrevistando o professor Delfim Neto, ele falou assim, olha, o velho Goudin, Eugênio Goudin, dizia que café é câmbio, dado a relevância do café nas exportações e todo esse tratamento cambial, de controles, de cotas nas exportações é que viabilizaram todo o processo de industrialização do Brasil. Hoje o café pesa coisa de 5% das exportações brasileiras do agro. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador, mas hoje a nossa matriz produtiva do agronegócio reflete os setores mais dinâmicos do ponto de vista da demanda, do consumo mundial, que são as cadeias produtivas de grãos e carnes, que são os elementos dinâmicos do agronegócio do mundo. Então, carne suína, de frango, os lácteos, bovino um pouco menos, são os grandes demandantes e que geram, por consequência, a necessidade de alimentação dos animais. E aí entra a soja e o milho. Então, a nossa estrutura produtiva reflete o que o mundo quer, e especialmente agora, neste momento, o que a Ásia quer, especialmente a China. Sim. Bom, a China a gente vai ter bastante sobre China aqui. Mas você falou sobre cadeia produtiva, né? Me conta um pouquinho, qual que é essa cadeia produtiva? Quais são os agentes que participam da cadeia produtiva? Da hora que você põe uma semente no solo, até a hora que alguém coloca um garfo na boca. Assim, produtor, distribuidor, trading, financiadores. Quais são esses agentes? Do conceito de agribusiness criado lá no final dos anos 50 em Harvard, nós podemos dizer que tem 4 agregados principais. A indústria que está antes da agricultura, ou seja, a indústria de insumos, de máquinas, de fertilizantes, de sementes, que gera tecnologia para as fazendas. A produção agropecuária propriamente dita, então aí estão as lavouras temporárias, como a gente chama de milho, soja, o arroz, o algodão, as lavouras permanentes, como o café, a cana, inclusive as florestas. O Brasil é um importante produtor mundial de celulose, que faz parte da cadeia produtiva do agronegócio também. O terceiro agregado é o segmento de processamento e distribuição. Então aí está a indústria de beneficiamento, de transformação, está o processo de logística, de distribuição, e a ponta final, que é cada vez mais importante, é a ponta do varejo, do consumo final, do atacado, do varejo propriamente
dito, e da indústria dos serviços de alimentação, bares, restaurantes, que têm aí uma importância muito grande na distribuição de alimentos e bebidas. É esse conjunto que representa cerca de 27% do PIB agrícola. É diferente das contas nacionais do IBGE, que divide a economia entre o setor primário, a indústria e a mineração, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que são os serviços, os bancos, tudo isso. Então, nessa contabilidade do agronegócio, é feito esse agrupamento aí, de acordo com a matriz insumo-produto, vamos dizer assim, e aí mostra a relevância do agro na economia brasileira como um todo. Legal. E pensando nos grandes players, nas grandes empresas que atuam aí, normalmente elas atuam em uma dessas 4 pernas, ou existem empresas que estão totalmente verticalizadas, que estão desde do insumo até a venda no varejo lá? Existem empresas que fazem essa ponte, esse processo vertical, ou normalmente passa de uma mão para outra, de uma empresa para outra, de um agente para o outro, até chegar no consumidor? Por exemplo, no setor de papel e celulose, há uma integração completa da cadeia produtiva, porque você precisa de investimento em plantio de árvores. Então, as empresas têm grandes áreas destinadas ao plantio. No geral, por exemplo, pega a cana-de-açúcar, que gera o açúcar, que gera o etanol e que gera a energia produzida a partir do bagaço. Essa indústria, ela está organizada para trás também. As indústrias, as usinas e as destilarias, às vezes eles têm canaviais e muitas vezes boa parte da cana é fornecida por terceiros, que são agricultores, fornecedores, mas que estão integrados. Quando você pega a indústria de aves e de suínos, então uma BRF, uma Seara, que é da JBS, essas empresas também estão organizadas para trás, porque elas precisam gerar tecnologia, fornecer os animais para os produtores engordarem dentro de técnicas, dentro de uma estrutura de governança, de total controle do processo, para que elas recebam todos os dias as aves e suínos que vão abater, processar e destinar, seja para os supermercados no Brasil ou para exportação. O Brasil atende aí, na área de carnes, cerca de 200 países que compram. Então, dependendo da cadeia produtiva, o nível de coordenação é maior ou menor. Por exemplo, na área da soja, o nível de coordenação é menor. Você pega uma Cargill, uma Bunge, uma ADM, ela basicamente compra a soja dos produtores, ela faz esse processo de originação, às vezes ela financia um pouco esse produtor, mas a tarefa dela é commodity por excelência. Ela comprou uma tonelada de soja aqui, ela vendeu uma tonelada de soja em Chicago, ou ela vai processar aqui, ou ela vai exportar essa soja para o mundo inteiro. Então, esse nível de coordenação varia de acordo da cadeia produtiva, mas quanto mais coordenada, mais é eficiente essa cadeia produtiva. Entendi. Muito legal. Bom, você está falando da esfera privada, né, de empresas, esses financiamentos privados. Qual que é o papel do setor público aí, enquanto fornecedor de financiamentos, de incentivos, de subsídios? Como é que é a política pública em relação ao agro? Bom, o governo tem de uma forma ampla, uma pergunta... O governo tem um papel importante, porque nós temos hoje uma política agrícola sofisticada, mas extremamente barata. Custou, no ano passado, em 2021, cerca de 9 bilhões de reais. Só o Auxílio Brasil está sendo orçado em 60 bi. O Bolsa Família, antes da pandemia, era cerca de 30 bi. Então, a política agrícola brasileira é muito barata. 9 bilhões de reais para gerar 1 trilhão e 300, que foi o valor
bruto da produção agropecuária. É uma política sofisticada que envolve o Sistema Nacional de Crédito Rural, que vem lá de 1965. Em 1964 foi criada a Lei do Sistema Financeiro Nacional, que criou o Banco Central. No ano seguinte foi instituído o Sistema Nacional de Crédito Rural, que no começo era de dinheiro do governo, agora é um crédito direcionado. O governo exige que os bancos apliquem uma parte dos seus depósitos à vista, uma parte da sua poupança rural e, mais recentemente, uma parte da LCA, das letras de crédito do agronegócio, para ajudar a financiar a produção agrícola brasileira. E nós temos, depois, lá em 2004, nós criamos o sistema de financiamento privado do agronegócio, que são os títulos do agronegócio, a LCA, como eu mencionei, o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CDCA, mais recentemente foi criado o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento do Agronegócio, já tem 70 mil investidores na B3 nesses FIAGROS, então foi criado, a partir de 2004, pontes de financiamento entre o agronegócio e o mercado financeiro e de capitais, e cada vez isso vai se sofisticando. Agora os títulos podem ser emitidos em moedas estrangeiras. Então, com isso, nós vamos popularizando através de uma cota que você pode comprar de um FIAGRO, e um pouco desse dinheiro está indo para financiar especialmente o custeio da produção agropecuária, o capital de giro. Sim. E o governo tem um papel importante no financiamento do investimento. Aí nós temos diversos programas do Ministério da Agricultura com o BNDES para financiar a aquisição de máquinas, a modernização de A a Z, de qualquer produto de A a Z é financiado em algum dos programas de investimento do Ministério da Agricultura, programa de 5, 7, 10, 12 anos de prazo, porque o que transforma a agricultura é o investimento que traz a produtividade, que é o que nós não vemos na indústria brasileira. E em questão de taxas, as taxas do BNDES são competitivas? Elas são imagino que sejam mais baixas do que taxas de bancos privados. Isso procede ou elas são competitivas? Sim, são mais baixas. Agora nós estamos com uma Selic, né? Quase 14 aí. Né? Quase 14 aí. Então o governo lançou agora no final de junho um novo plano safra, elevando os juros. Então, mas dentro do decorrer desses 12 meses, até 30 de junho do ano que vem, provavelmente nós vamos ter uma baixa da Selic, mas esses créditos têm uma taxa favorecida, especialmente para os agricultores familiares, que são 4 milhões de agricultores familiares no Brasil. O Brasil tem cerca de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas, então a prioridade do governo, onde custa mais a política agrícola, é para esse financiamento dos agricultores familiares e também dos médios agricultores. Em resumo, o Sistema Nacional de Crédito Rural, ele fornece 40% da necessidade de capital de giro dos agricultores. O restante ele usa recursos próprios, ou ele acaba sendo financiado por uma indústria de defensivos, por um distribuidor, que fazem um barter, que é uma troca, dão insumos, ficam com um compromisso de receber uma quantidade de produtos e lá na frente, depois que colheu, o agricultor paga e nós temos aí um sistema que funciona bem. É um juro um pouco maior, mas funciona, especialmente para os médios e grandes agricultores que têm um pouco de restrições no crédito rural oficial. Esse não sei se eu entendi direito. Existe alguma relação entre o barter e esse plano safra? Na verdade, o que é plano safra? E tem alguma relação com o barter? O plano safra, ele representa especialmente o volume de recursos que o governo se dispõe a colocar para financiar a agricultura.
Então, ele é um plano safra de 12 meses, ele tem vigência de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. O governo define as taxas de juro segundo o tamanho do produtor e segundo cada um dos programas de investimento, e ele define a obrigatoriedade do sistema financeiro em aplicar os recursos na agricultura. Isso é o chamado Plano Safra. Tem um outro elemento, que são os preços mínimos, que são preços mínimos de garantia, que funciona como um seguro contra a ruína da abundância. Mas como as commodities estão muito altas no mundo inteiro, essa política praticamente não tem sido utilizada. O barter já é um financiamento privado, fora do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então você tem uma Syngenta, que é uma grande empresa de defensivos agrícolas, ela fornece os seus produtos para o agricultor, recebe uma CPR, que é uma cédula de produto rural, que é uma cogarantia do empréstimo, e lá na colheita, assim que colheu, o agricultor vende o produto no mercado e liquida a sua operação com a Syngenta, que a Syngenta, de repente, pode ter um acordo com um trading, com um exportador, uma Cargill, uma Bunge, e aí ela não recebe o produto. Receber soja ou milho não é o negócio da Syngenta, mas é o negócio da Cargill, da Bunge, da ADM. Então, esse é um sistema privado que é especialmente importante para os médios e grandes agricultores, especialmente do centro-oeste brasileiro, que não consegue retirar os recursos que eles precisam no sistema de crédito rural oficial. Então, nesse exemplo que você trouxe, né, a Syngenta oferece os defensivos e ela fica com contas a receber aqui, né? Então, mas tem um descasamento de caixa também da Syngenta. Imagina, o produtor, beleza, ele só vai ter o dinheiro na hora que ele colher. Mas a Syngenta, com esse recebível dela, aí ela também pode securitizar isso e vender esse recebível para uma trading, por exemplo? Ela pode fazer um CRA, tá certo? Que é um certificado de recebíveis do agronegócio. E, recentemente, o governo criou uma obrigatoriedade de registro da cédula de produto rural, que é o título clássico do produtor. O produtor emite uma CPR, que é uma cédula de produto, que é um colateral no empréstimo. Então, tive lá anos atrás, até discutindo muito com o Banco Central, até que o governo hoje, por lei, obrigou o registro dessa CPR numa central de registro autorizada pelo Banco Central, no caso, a B3. Então, uma LCA, um CRA, já tinha que ser registrado numa central de registro. Agora, a CPR também tem que ser registrada e esse volume de CPR já está perto de 150 bilhões de reais. Então, essa nova legislação acendeu a luz sobre a CPR, sobre esse crédito privado, dando mais segurança e, com isso, abrindo a possibilidade cada vez mais de uma ponte entre a Faria Lima e a região agrícola e a terra. Tá. Falando em terra, né, agora talvez trazendo um pouco a questão da China, que a gente falou no começo. Ontem eu assisti, né, aquela entrevista muito legal do AgroLink, onde vocês falaram sobre os desafios do Brasil em relação, né, a esse cenário global, especialmente em relação à China. Aí eu fiquei muito surpreso em ouvir que existe uma história antiga aí, nessa relação Brasil-China. O Brasil como desenvolvimento do seu agronegócio, lá na década de 60, se não me engano, que calhou de ser a mesma época onde a China começou com suas políticas de trazer as pessoas da terra para as cidades, tirar as pessoas da pobreza, subir o padrão de vida e tal. Então a demanda chinesa começou a esquentar lá nessa época e o Brasil também concomitantemente fornecendo esses insumos, essas matérias-primas para o chinês. Então conta um pouquinho dessa trajetória, dessa relação histórica Brasil-China e um pouco de onde que isso se encontra hoje, em termos de exportações, em termos de codependência. Vamos dizer que é uma convergência de astros. A China, a partir de, eu creio que de 1978, começou a fazer as suas reformas econômicas com Deng Xiaoping, e aí a China foi
se preparando para crescer. A China entrou na OMC e passou como diz o Marcos Bianchi, a maior revolução de manufaturas no mundo. A China construiu um grande império industrial que bate aqui na nossa 25 de março, em São Paulo, né? E com produtos de qualidade para abastecer o mundo inteiro. A pandemia mostrou essa dependência de todos os países do mundo dos insumos, chips e outros feitos na China. Então a China começou a modernizar a sua economia, mais de 200 milhões de pessoas saíram do campo, foram para a cidade, taxas de crescimento de 6, 7, 8% ao ano, ao longo de décadas, né? Então isso criou uma grande classe média na China, demandante de produto. Paralelamente, o Brasil, nos anos 70, do Alisson Paulinelli, começou a fazer a revolução nos cerrados. A tecnologia, o microfone, o computador, o celular que a gente usa, a tecnologia pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Mas na agricultura, a tecnologia tem que ser feita aqui. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Então, o milho, a soja, o trigo tem que ser adaptado às condições nacionais. Então, eu digo que hoje o maior patrimônio do Brasil não são as minas da Vale, não é a indústria automotiva brasileira, é a tecnologia agrícola brasileira, que começou a partir dos anos 70 domesticar o cerrado, que eram as terras mais inférteis do mundo. Então nós fomos dominando essa tecnologia e com isso o Brasil, a partir desse investimento em tecnologia, pelas empresas, pelo governo, a Embrapa, o Alisson Paulinelli criou 25 dos 40 e poucos centros de pesquisa que a Embrapa tem hoje. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é a maior empresa de tecnologia de pesquisa do mundo tropical. Então, esse é um patrimônio brasileiro, e aí, com a capacidade de empreendedorismo dos agricultores. E dois fatos relevantes. O Plano Real, né? 94, né? De 94, que estabilizou a economia. Um pouco antes, a Lei Candir, que desonerou as exportações de tudo, tirou os impostos das exportações de qualquer produto, especialmente do agronegócio. Se o preço da soja é 100 em Chicago e você põe um imposto de exportação de 10, a renda a ser distribuída aqui passa a ser 90. Sim. Então, porque você não consegue exportar imposto. E em 99, o Banco Central, é o terceiro fator relevante, o Banco Central mudou o regime cambial brasileiro de câmbio fixo para câmbio flutuante com metas de inflação. Então, nesses 20 anos, pouco mais de 20 anos, a exportação do agronegócio, que representava menos de 10% do PIB do agronegócio, passou para 27%. Ou seja, o Brasil investiu na tecnologia. Nesses últimos 40 anos, a produtividade da agricultura, os economistas chamam de PTF, produtividade total dos fatores de produção, cresceu 3,2% ao ano, mais que o dobro da produtividade nos Estados Unidos. Então, isso aumentou a nossa eficiência, baixou o custo e, com isso, nós passamos a exportar 27% do PIB do agro, mas 73% fica aqui dentro do mercado interno. Portanto, o Brasil é um dos poucos países que tem uma característica de ter um grande mercado interno, que é uma reserva de mercado, entre aspas, para a agricultura brasileira, e uma grande presença nas exportações. Tudo isso, então, casou
a nossa eficiência no campo, na tecnologia, na indústria, pouco de ganho de infraestrutura, que casou com esse crescimento da renda na China. 1,4 bilhão de habitantes, é um grande mercado consumidor. Por mais que ela busque uma política de autossuficiência, ela não consegue. Então, ela produz 15 milhões de toneladas de soja e importa 100. Né? Agora, ela está entrando na importação de milho. Tanto é que, recentemente, foi assinado um acordo com o Brasil. Com a Ucrânia, não é que eles compravam da Ucrânia e agora... Agora estão vindo aqui para o Brasil, que o Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho, que é uma coisa que era impensável há 30 anos atrás. Eu vi, acho que foi, não sei onde eu vi isso, parece que a balança comercial, né, Brasil-China, nos últimos, posso estar falando bobagem, nos últimos 4, 5 anos foi algo quase como 200 bi, ou seja, o que nós tivemos nos últimos 4 anos em termos de compras e vendas com a China é o equivalente aos 20 anos anteriores, algo assim, essa relação ela vem crescendo quase que exponencialmente. Né? Então, hoje a China representa cerca de 36% das exportações do agro. E uma mudança muito importante que nós vimos nos últimos 30 anos é que quando o Brasil exportava café, açúcar, há 30 anos atrás, quem eram os clientes do Brasil? Os países ricos. Estados Unidos, Europa, Japão. Quem são os clientes do agro brasileiro? São os países da Ásia, do Oriente Médio. Hoje o Brasil exporta, portanto abastece, portanto contribui para a segurança alimentar de países de renda média e de renda baixa, que é uma mudança da água para o vinho, quando a gente tinha clientes sofisticados, ricos, como os americanos, europeus e japoneses. Então, esse aí é um ponto importante. O Brasil acaba exportando produtos do agronegócio para cerca de 800 milhões de habitantes do mundo. É legal porque isso é uma mudança de paradigma, né? Porque enquanto você está vendendo só para os países ricos, eu imagino que eles têm uma voz muito maior em falar, eu vou pagar pouco pelo teu produto. Se você não quiser vender para mim, você vai vender para quem, né? E aí a hora que você atinge países com digamos, de nível de força econômica mediana ou até mesmo abaixo, você tem, em primeiro lugar, mais gente, né? E, em segundo lugar, imagino até uma força maior em termos de negociação para a venda desses produtos. Você tem uma diversificação da clientela. Os Estados Unidos, principalmente a Europa, ainda são relevantes para o Brasil, mas eles já são países ricos, que não tendem, que a população está envelhecendo, não tem tanto crescimento econômico, tem algumas restrições ambientais, sanitárias, barreiras, né? Enquanto os países que estão com fome, vamos dizer assim, países que estão aumentando a renda, eles querem melhorar a sua dieta. E essa dieta, especialmente na Ásia, implica num crescimento do consumo de carnes. Os chineses, por exemplo, representam coisa de quase 50% da produção de carne suína do mundo, é o maior consumo deles. Agora eles entraram para comer carne bovina, estão gostando. E isso, a China hoje já é o maior comprador de carne bovina do Brasil, que era uma coisa impensável há 10 anos atrás. Então, essa dinâmica dos mercados, né, como o Marcos Yanke mencionou, esse casamento obrigatório da China com o Brasil é algo permanente. A gente tem que cuidar desse cliente. Quem não gostaria de ter um grande cliente? E é uma relação de longo prazo, né? Uma coisa que vai além dos 4 anos de um termo de um político ou de uma negociação imediatista, oportunista. São realmente construções de relacionamentos longevos. Tanto é que o chinês tem o plano quinquenal, não é? Como é que é o nome? Isso, exato. Quinquenal. Eles estão no 14º plano quinquenal, 14 vezes 5, quase 70 anos de planejamento. Aí eu brinco que o Brasil não tem plano nem para o passado. Até o passado é incerto, né? Até o passado é incerto.
Então é preciso, como o Rogério Soares, que é o diretor da JBS Seara, que está há 12 anos vivendo na Ásia, olha, você precisa ler esse plano, entender esse plano, porque tem coisas de segurança alimentar, tem coisas de sustentabilidade. O consumo chinês está se sofisticando também. E tudo na China é grande. Então, até um mercado de nicho é muito grande. Então, nós precisamos entender esse mercado e atender às necessidades desse cliente aí excepcional. Muito legal. Você mencionou algumas vezes o termo segurança alimentar. O que é isso? O que é insegurança alimentar? Eu vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu vi que por conta da guerra, por conta das restrições aí nas cadeias logísticas, fertilizantes e aí por diante, principalmente na Europa, eu vi alguns, acho que não sei se foi a ONU, algum departamento grande soltou que existe o risco de insegurança alimentar para 150 milhões de pessoas. Na Europa, hein? Por conseguir se cortar o gás e sei lá. O que é insegurança alimentar? É esse risco de faltar comida, mas como é que isso se manifesta na prática, a insegurança alimentar? Esse é um conceito trabalhado pela FAO, que gera estatísticas de segurança alimentar. Eu vou pegar aqui a minha cola. A FAO, para 2020, que é o último dado que ela tem, que nos países de renda baixa, a insegurança alimentar severa, portanto, fome na veia, né? Para os países de renda baixa, passou de 25% da população desses países em 2019 para 28% em 2020. Quando a FAO divulgar os dados de 2021, esses números ficarão ainda mais, com cores mais piores, vamos dizer assim. Mais gente com fome. Mais gente com fome. Quando a gente considera insegurança alimentar grave e moderada, isso vai para 61% da população dos países de renda baixa. Nos países ricos, a insegurança alimentar só pega 1,7% da população. E esses países ricos, né, botaram uma grana violenta para financiar os seus programas sociais de apoio a essa população no período de pandemia. Então, essa insegurança alimentar é uma vergonha para a humanidade, né? E muita parte relevante da população não tem renda suficiente para comprar comida, e a ruptura das cadeias de suprimento pela pandemia e especificamente também pela guerra Rússia-Ucrânia está piorando a questão da insegurança alimentar, especialmente no Brasil, também no Brasil. Ao longo desses últimos 40 anos, a população gastava, nos anos 70, 35% da renda com comida. Hoje é 17%. Mas nós temos um quadro de insegurança alimentar também relevante no Brasil, pelo nível de desemprego, especialmente pela queda do salário médio nesse período pós-pandemia e também pela alta dos preços. Nós temos aí, segundo a FAO, tomando 2019 como base 100, os preços dos alimentos subiram 64%. Você tem uma desconexão clara entre a inflação oficial e o preço da gôndola, então. Exatamente. E essa inflação não é só no Brasil. É nos Estados Unidos, é na Alemanha, é na França. Então, nós já estamos calejados a viver com inflação. Mas o mundo, especialmente o mundo desenvolvido, não. Então, na minha visão, esse quadro de inflação de alimentos só vai se resolver com 2 anos seguidos de grandes safras. Agora, setembro, já começamos a colher a safra no hemisfério norte, Estados Unidos está indo bem, e no Brasil também há uma perspectiva de uma safra grande nesse plantio que nós vamos ter agora em setembro, outubro. Temos um potencial de uma safra de grãos bem grande
no ano que vem, e aí já vamos melhorando a questão dos estoques e o abastecimento para o mundo todo. Eu entendo que a inflação o desemprego, né, eles sejam grandes componentes para gerar a insegurança alimentar dentro do Brasil. Mas, assumindo que nós temos uma de quase autossuficiência, a gente produz muito para o nosso mercado interno, o quanto que essa produção interna nossa aqui ameniza os efeitos da alta dos preços e do desemprego? Ou querendo dizer, quanto que o excesso que a gente produz aqui pode evitar que o nosso próprio povo passe fome? Olha, os mercados agrícolas, eles são vasos comunicantes. Então, no geral, os preços dos produtos agrícolas, da soja, do milho, do trigo, do arroz, são definidos no mercado internacional, dentro da situação de oferta e demanda. Então, se tem uma falta de milho no mundo, vai subir o preço do milho no mundo e o preço do milho no Brasil. Subindo o preço do milho no Brasil, vai encarecer o custo de produção de ovos, de frango, de carne suína, do leite, e isso, eventualmente, não quer dizer que aumentou o custo, isso vai repassar para o consumidor, porque a renda do consumidor também é o teto, é uma parede para essa alta de preço. Mas nós vivemos aí, ao longo de 2020 e 2021, e estamos já no início de um processo de desaceleração da inflação, criando aí uma perspectiva de uma melhoria da vida e do bolso do consumidor. Mas os nossos preços são definidos no mercado mundial, exceto legumes, verduras, hortaliças, que são produtos especificamente de mercado interno. Entendi. Tá. E, bom, esse então você tem o fator inflação, o fator produção. E a inflação, como a gente sabe, em grande parte dela vem de uma crise energética, de uma crise geopolítica, né? Conta um pouquinho sobre a nossa relação com Rússia e China nesse cenário geopolítico. Por exemplo, um pouco antes de estourar a guerra, o Bolsonaro foi para a Rússia, diz ele, né? Não evitar até cair num espectro muito polêmico, mas foi para a Rússia para garantir o fornecimento de fertilizantes, para garantir o fornecimento de diesel, para que não houvesse quebra das nossas cadeias produtivas, porque senão isso ia reverberar no mundo inteiro, né? Dado que o Brasil acho que alimenta 1 bilhão de pessoas e tal. Nessa relação geopolítica, a ascensão dos BRICS, né, essa interdependência do nosso agro com a China, a importação de fertilizantes da Rússia, como é que você vê que as peças do tabuleiro estão se mexendo aí pensando em agro, né, nesse novo cenário que a gente vive? Olha, é uma vida de segue o jogo. Nós não temos grandes alterações com a visita de A, B ou C para um país ou outro. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também foi para o Canadá. O fato é que 75% dos insumos que são utilizados para fazer fertilizantes no Brasil são importados. 75%, seja da Rússia, seja do Marrocos, seja do Canadá. Essa é uma característica, é uma realidade. E isso, para alterar isso, você vai conseguir alterar na margem, ou seja, lentamente, caso você faça os investimentos necessários, e que aí são bilhões de dólares de investimento para você explorar minas no Brasil. Essas minas podem estar na Amazônia, pode estar em territórios indígenas. Então, tem toda uma questão ambiental e de investimento que você tem que resolver. Então, eu digo, segue o jogo, que nós vamos continuar importando fertilizantes e nós vamos continuar importando matérias-primas de defensivos agrícolas, dos agroquímicos, que uma boa parte delas também é feita na China.
mas são empresas globais que fazem pesquisa. Nós não temos competitividade na nossa, não dá para montar uma indústria de defensivos agrícolas no Brasil que ela seja competitiva, porque esses produtos, essas matérias-primas são transacionadas no mercado global para amortizar o custo de pesquisa. Os preços também são padronizados, assim como o da soja, do milho? São definidos aí de acordo soja, milho em bolsa. Esses produtos dependem se tem uma tecnologia, se alguém é dono de uma patente, ou se criou uma inovação que só ele tem. Por exemplo, a Monsanto foi quem começou com a soja transgênica. Hoje, muitas empresas têm soja transgênica, né? Então, insumos, nós vamos tocar a vida, importando defensivos agrícolas, importando fertilizantes e produzindo aqui. Todas as grandes indústrias de máquinas e equipamentos operam no Brasil. Então, temos uma indústria global fazendo os nossos tratores e as nossas colheitadeiras em padrão mundial. Relação de clientela. Temos lá a China, os outros países asiáticos, o Japão, que é um consumidor importante. Vamos continuar mantendo essas relações comerciais. O que essa geopolítica de aproximação eventual de China com Rússia pode, entre aspas, na visão de especialistas, e a Larissa Wachholz levanta que isso pode acordar um gigante adormecido chamado Rússia, que tem solos férteis e que pode aumentar o seu nível de produção. A Ucrânia exportava coisa de 25 milhões de toneladas de milho. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso pode cair pela metade. Por isso que a China está vindo conversar com o Brasil. Então, Rússia e Ucrânia são concorrentes do Brasil do ponto de vista da produção agrícola. Então, eles são bons de milho, de trigo, de girassol, são nossos concorrentes do ponto de vista de produção. Estão mais perto da China, mas a China também é cercada de conflitos por todos os lados. Sim. Então, nós temos aí um potencial grande para a produção agrícola brasileira, especialmente na área de carnes, onde os países asiáticos não têm a competitividade que o Brasil tem. Então, em certa medida, nós temos aqui um céu de brigadeiro no agronegócio, sujeito a tempestades aqui e ali. Muito bom. Eu tenho uma pergunta sobre transição energética, mas até para aproveitar que a gente está falando de China, essa política Covid-0 deles, né? Está tendo aí desaceleração da economia chinesa e a política Covid-0. Como é que isso, na sua opinião, impactou as cadeias de logística, os fornecimentos, até mesmo a demanda deles pelos nossos agroprodutos? Como é que você vê essa situação atual da China de desaceleração econômica, uma bolha imobiliária estourando em doses homeopáticas, um PIB menos agressivo? Como é que você vê isso conversando com a gente? Está tudo junto e misturado, né? As cadeias, inclusive a parte ambiental na China. Vi essa semana que o maior rio da China está com metade do seu fluxo de água, a questão de energia, de transporte e a Covid-0. Tem uma desaceleração da economia chinesa, mas vai continuar crescendo 3%, 4%. De um PIB daquele tamanho. E as pessoas vão continuar comendo. E as pessoas vão continuar comendo. Então, respondendo a sua pergunta do modo objetivo, no curto prazo, nós não estamos vendo nenhum sinal de desaceleração da demanda chinesa por produtos do agronegócio. Pode afetar outros produtos, como minérios, né? Questão da indústria,
questão da construção civil, estão numa crise imobiliária, mas do ponto de vista de comida, o apetite continua forte, até porque eles tiveram alguns problemas lá de relacionamento com os Estados Unidos no governo Trump e vieram mais próximos do Brasil. E nós temos uma expectativa, temos um potencial de crescimento também na América do Sul, na agricultura da América do Sul. A Argentina é um caso à parte. O pasto, né, para o gado, ele demanda mais espaço do que para plantação de grãos, né? E eu acho que isso conversa um pouco com outro tema que é altamente inflamável, sob o ponto de vista político, mas que não dá para não falar, que é da transição energética, de desmatamento, Eu sei que existe, por exemplo, a questão da reserva legal, uma legislação que estabelece quantos % de mata nativa, de floresta em pé tem que ser mantida. Isso varia por estado, né? Parece que a Amazônia é 80%, no Sudeste é 20% ou 30%. Então, a minha pergunta é sobre, dado que a demanda global vai continuar subindo, a gente vai precisar desmatar muito mais para poder fazer frente a essa demanda insurgente, ou a gente vai encontrar mecanismos de otimização desse mesmo espaço para que a gente possa produzir mais com o mesmo espaço e, consequentemente, não danifique mais o meio ambiente. Para aumentar a produção, o Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore. Se tem derrubada de árvore, desmatamento ilegal, isso é um caso não de política, mas de polícia, de fiscalização. E você comentou, o Brasil tem aí, vamos dizer, 160 milhões de hectares de pastagem e 80 milhões, só para arredondar, de agricultura. O dobro, então. O dobro, então, é 2 para 1. Qual é a característica que o Brasil tem e é o futuro imediato do Brasil? É a integração lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária e floresta. O Brasil tem uma característica de nós temos safra de verão, que é o plantio nas águas, vamos dizer assim, choveu, plantou, começa a chover em setembro, outubro, planta, colhe em fevereiro, e aí algumas regiões do Brasil se colhe a soja e planta o milho, que é a chamada segunda safra de milho, que hoje é muito mais importante que a primeira. Então, o produtor tem lá, só para dizer o número, 1.000 hectares, plantou 1.000 hectares de soja em outubro, colheu em fevereiro, já na hora que a máquina está colhendo, vem outro atrás plantando o milho, ele colhe o milho por volta de julho, temos aí a segunda safra, e sobra a palhada do milho, e essa palhada de milho pode alimentar o gado. Então, o Brasil tem condição, o Brasil já faz 2 safras na mesma área, nessas áreas que tem essa possibilidade, do Paraná para cima, Centro-Oeste, algumas áreas do Maranhão, Mato Piba, né, que é essa região, e nós temos a possibilidade de utilizar essas áreas de pastagem para fazer agricultura e pecuária ao mesmo tempo. Então, essa integração lavoura-pecuária, ela vai gerar cada vez mais um aumento da produtividade do capital, um aumento da produtividade da terra. E outra coisa, você plantou soja, depois plantou milho, depois você planta capim. Eu vi recentemente, em fevereiro, na fazenda de um amigo em Goiás. Então, mal você já colheu a soja, já planta o capim, ou planta o milho, ou planta o sorgo, já gera ração para o gado. Então, essa combinação dessas 3 safras vai aumentar muito a produtividade e o Brasil não vai precisar derrubar nenhuma árvore, ele vai se tecnificar. E também, hoje o Brasil já está usando coisa de 12 milhões de toneladas de milho para fazer etanol. Uhum. Então, é uma contribuição. Nós já fazemos etanol de cana, queimamos o bagaço, fazemos energia,
e agora já estamos utilizando o milho para fazer etanol, coisa que os americanos começaram bem na frente. Então, ficam sendo sistemas produtivos de mais tecnologia e mais poupadores do fator terra. Então, o Brasil tem condição de abastecer o mundo utilizando a área que já foi aberta. Sim. Essa mata, esse cerrado onde é pasto hoje, ele já foi derrubado há 20, 30, 40 anos atrás. O que a gente vai fazer agora é dar uma melhor destinação a essa terra. Tem alguma estimativa do quanto que essa integração lavoura, pecuária, floresta, quanto que isso pode aumentar a produtividade? No momento em que você aproxima, você põe o boi para fazer pasto ali onde antes estava um milho, que aí você colheu e tal. Quanto que isso vai poder aumentar o nosso output de exportações e tal, nesse mesmo espaço? Tem um percentual para isso? Olha, nós temos aí, do número lá dos 80 milhões de hectares de lavouras, a integração lavoura-pecuária está na faixa de 20% disso. Então, nós já temos coisa de 17 milhões de hectares com algum tipo de integração. Então, tem diversos estudos de caso, por exemplo, um produtor que tinha 1.000 bois em 1.000 hectares, uma cabeça por hectare. A partir do momento que ele entra na soja, ele entra no milho, ele pode utilizar a metade dessa área para fazer a soja e o milho e vai conseguir colocar mais de 1.000 bois naquela propriedade. Então, isso demanda capital, demanda investimento. E um elemento importante da transformação desse sistema é que a pecuária é mais tradicional. A pecuária ela é baseada na terra, capital terra, e no capital estoque de gado. Uhum. Ela tem pouca tecnologia, entre aspas, ela compra pouco insumo, porque a maior parte do custo, 70% do custo é o animal. Vender o boi gordo, tem que comprar o boi magro, que é 70% do custo. Os produtores de lavouras, eles demandam mais capital, não apenas de terra, mas de insumos, de máquinas, de equipamento, então eles investem mais. Então são esses agricultores que estão entrando na pecuária também. Uhum. Aí eles estão na agricultura no alto nível de tecnologia e entram na pecuária em alto nível de tecnologia. Então, o Brasil tem a possibilidade de fazer confinamento, de semi-confinamento, de engorda um animal no pasto e nos últimos 3 meses ele põe esse animal no coxo para dar o acabamento, para dar mais gordura, mais qualidade na carcaça. Os americanos, produzir boi, têm que alimentar o ano inteiro com soja e milho. E o nosso boi é natural, ele come capim. E com a tecnificação, ele vai ter esse acabamento de um modo mais industrial, em confinamento e semi-confinamento. Portanto, é uma pecuária de oportunidades no Brasil. E quando você fala em financiamento para esse capital, né, que é necessário para esses investimentos, esse é o capital que está vindo agora via Fiagro, via CRA, ou seja, de mais e mais pessoas pondo dinheiro que vai chegar na mão de alguém que vai comprar uma tecnologia ou comprar uma máquina nova. É assim que funciona esse financiamento? Esse financiamento aí do CRA, do Fiagro, ele é mais um capital de giro. Tá. Os recursos de investimento vêm dos programas do BNDES ou de recursos próprios do produtor. Por exemplo, não tem financiamento para compra de terras no Brasil. Então, se o produtor tem 5.000 hectares de soja, ele quer comprar 1.000 hectares do vizinho, que está numa pecuária de baixa eficiência, ele vai comprar isso cash, ou vai pagar em 2, 3, 4 anos. E muitas vezes ele pode pagar até em soja, em produto. Então, financiamento para compra de terras não tem não tem dinheiro de banco, vamos dizer assim, do sistema financeiro. Então, é da capacidade de investimento ou do prazo
que o produtor consegue. Então, esse aí é como funciona. E nessas áreas de pecuária tradicional, que são aptas para a soja, o progresso tem sido muito rápido. Muito rápido no sentido de que o pecuarista ele pode arrendar uma terra para um lavoureiro, para um produtor de soja, ou produtores de soja tradicionais que têm brigadas, né, tem toda uma estrutura industrial, arrendam terras da pecuária, formam essa terra e depois devolvem uma parte dessa terra plantada com capim de alta tecnologia, melhorando a pecuária do pecuarista original, proprietário da terra, que continua dono dela. Então, tem diversos arranjos para viabilizar esse investimento dessa integração agricultura-pecuária. Tá bom. Bom, você mencionou o BNDES como um financiador, talvez mais do capital pesado, né, máquinas e por diante, elementos como o FIAGRO, né, essas securitizações como um elemento mais de capital de giro, mas pensando em... Tem equity nessa história? Tem empresas, novas empresas, startups ou agrotechs e fundos de venture capital, seja o que for, que estão adquirindo participações societárias em novas empresas que estão resolvendo problemas? Bom, o que a gente vê hoje, por exemplo, é grandes investimentos na área de distribuição e na área de indústria, de tecnologia. A Syngenta, que era uma grande companhia, fusões de diversas empresas, hoje é uma companhia chinesa, de capital chinês, que está no Brasil, que está investindo na originação, na compra de soja e milho dos produtores, que tem canais de vendas de insumos agrícolas, né? Tem fundos como o Pátria, que também investiu pesado na distribuição, ou seja, nas lojas, vamos dizer assim, nas concessionárias, nas redes de revenda de insumos agrícolas, onde o produtor vai comprar a sua semente, o seu defensivo, não muito fertilizante, que é uma venda direta. Por exemplo, a JBS tem uma empresa de fertilizantes agora, que é uma empresa, vamos dizer assim, pecuária de carnes por natureza. Então, tem fundos entrando nessa indústria de distribuição. Temos a Nutrien, que é uma empresa de origem canadense, de grandes redes de revenda, que produz fertilizantes no Canadá e que está com um crescimento acelerado no Brasil, abrindo lojas próprias nas regiões agrícolas brasileiras. E nós temos também startups, né? Agtechs, né? Entrando, muitos fundos criando módulos de financiamento para o produtor. Se tem uma taxa de juro de 16%, 17%, uma Selic 14%, se tem uma taxa de juro potencial de 16%, 17%, financiando uma agricultura que é um ciclo de curto prazo, você planta soja, daí 4 meses e pouco você já colheu. Então, o dinheiro gira rápido. Então, isso, e a partir das melhorias do sistema de comunicação, de monitoramento, de satélite, nós estamos melhorando a análise de crédito do produtor. Então, a gestão de risco do produtor. Então, tudo isso aí faz um sistema que, somado com o barter, representa cerca de 30% da necessidade de financiamento da agricultura, mais ou menos 30% é recurso próprio do produtor. Então, 40% de crédito, 30% de alguém financiando e 30% de recurso próprio do produtor. Então, tem um potencial aí bastante grande. E a partir da melhoria da tecnologia, da comunicação, esse conhecimento do agricultor vai estar cada vez mais comoditizado e, portanto, o risco dele melhor avaliado. Legal.
Não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas e as cooperativas? As cooperativas, acho que a gente não falou sobre elas. Elas têm alguma configuração diferente nessa história, em termos de tanto acesso a capital, como também em desenvolver uma tecnologia nova? As cooperativas funcionam de alguma outra forma, ou elas são mais ou menos como uma empresa, como uma Syngenta da vida que você falou? As cooperativas têm um papel super importante, tem mais de 1 milhão de cooperados no Brasil, de cooperados de produtores agrícolas que estão vinculados a uma cooperativa. Isso é muito forte, especialmente no sul do Brasil, mas também em algumas regiões do Sudeste. Então, nós temos Cochupé, é a maior exportadora de café do mundo, a maior cooperativa do café do mundo, que ela aglutina produtores. A Coamo fatura bilhões de reais nas grandes exportadoras. Então, as cooperativas elas têm um papel fundamental de levar crédito e insumo para os agricultores, recolher, receber, armazenar e comercializar essa produção que ela recebe dos produtores. Então, ela tem grandes estruturas de armazenagem. O produtor não precisa fazer uma grande estrutura na fazenda, bota no armazém da cooperativa e o dia que ele quiser receber, ele liga para a cooperativa: eu quero vender 1.000 sacas de milho hoje. A cooperativa deposita o preço do dia na conta dele. E as cooperativas também têm um papel de processamento, industrialização e distribuição, colocar o leite, colocar o óleo de soja, outros produtos no mercado, queijo. Então, as cooperativas têm esse papel super importante de fazer a ponte, muitas vezes, entre o pequeno agricultor e o mercado, porque ela dá musculatura comercial para esses agricultores. E nós temos uma lei de cooperativismo, nós temos as cooperativas de crédito. Aí, lá com o ministro Roberto Rodrigues, nós quebramos, entre aspas, o monopólio do Banco do Brasil e dos bancos federais na caderneta de poupança rural. Hoje, os bancos cooperativos, Sicredi, Bansicredi, Sicobi, eles representam coisa hoje de 20% do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, enquanto os grandes bancos estão fechando agências, eles estão abrindo agências nas regiões do interior. Então, e nós tivemos essa semana um aperfeiçoamento da legislação do cooperativismo de crédito. Então, as cooperativas são essenciais para esse funcionamento do agronegócio e também para um equilíbrio de forças, por dar mais força, porque elas disputam com as grandes empresas do agronegócio, as grandes multinacionais, que são extremamente reputadas e admiradas pelos agricultores brasileiros. A Nestlé está há mais de 100 anos no Brasil, né? E assim como o Cargill, e Bunge e ADM, tem uma longa história de trabalho, e as cooperativas acabam dando um nível de competição fundamental para o funcionamento do sistema do agronegócio. E elas têm também programas específicos de crédito. Tem o Prodecop, que é um programa para que as cooperativas captem recursos do BNDES para fazer investimento, aumentar a sua estrutura e, portanto, o seu poder de fogo no mercado. Muito legal. Inclusive, essa era a pergunta que eu ia te fazer sobre o lado do poder público, né? Você mencionou o BNDES agora. Muito legal essa parte de tecnologias. Eu acho que isso aqui rende uma outra conversa inteira, essas várias inovações da agrotechs e tal. Mas pensando no poder público, você vê o poder público diminuindo a participação dele enquanto um financiador? Existe algum tipo de programa novo, de nova legislação, alguma coisa que mostre que o poder público também está adicionando competitividade no mercado, está favorecendo o mercado, ou você vê o poder público se distanciando cada vez mais do agro? Olha, ao longo desses 30 anos, vamos dizer assim, o Brasil teve diversos governos de diferentes
matizes políticas ou ideológicas. Todos esses governos nos últimos 30 anos beneficiaram a agricultura, expandiram os programas de investimento. A lei do Instituto do Agronegócio foi criada com o ministro Roberto Rodrigues no governo PT. E daí? Fomos lá, discutimos com o Ministério da Fazenda, eu fui lá discutir na Câmara, discuti com o núcleo agrário do PT, que eles queriam saber se a LCA podia prejudicar a agricultura familiar. Não, pelo contrário. Naquela época tinha 2,5 bilhões de crédito rural para o PRONAF, que é o Programa de Crédito da Agricultura Familiar. Hoje está com quase 40 bi. Então... Perdão, quanto que era antes e quanto que é agora? No 2002 eram 2,5 bilhões de reais. Agora 40 bilhões. 40 bilhões. Então, passou por diversos programas, diversas crises, e a política agrícola brasileira tem sido favorecida, os programas de investimento, a intervenção do governo no mercado acabou. Então, eu diria que o Brasil não pode repetir os erros clássicos do passado. Tabelar preço de produto, controlar a exportação, botar imposto na exportação, todos esses erros o Brasil já fez e passou aí por diversos governos, aí subiu o feijão, subiu o milho, subiu a carne, e ninguém do governo falou assim, ó, vamos proibir a exportação de soja, vamos proibir a exportação de carne, porque nós temos que abastecer a população. O mercado funcionou, as regras foram respeitadas, e a gente vê aí alguns deslizes de gente querendo tributar a exportação do agronegócio. Só para te dar um número. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 1,2% da renda dos agricultores brasileiros derivam da política agrícola. Na China, esse PSE, que é a Estimativa de Apoio ao Produtor, está na faixa de 13%. Okay. No Japão, 40%. Então, a agricultura brasileira é minimamente subsidiada, muito pouco. Como eu comentei, 9 bilhões de reais custou em 2021. Na Argentina, esse subsídio, que aqui no Brasil é 1,2%, lá é negativo em 24%. Significa que 24% da renda dos agricultores argentinos é transferida para os demais setores da economia. Por quê? Porque eles taxam a exportação da soja, do milho, do trigo, da carne. E isso arrebenta a competitividade do país. Portanto, nós vamos ter eleições, o mundo pode mudar para lá ou para cá, mas, gente, deixa o mercado agrícola funcionar, não vamos repetir os erros clássicos do passado, como tributar a exportação. Não só os erros do passado, mas como alguns erros do presente, né? Por exemplo, eu já não sou um especialista, mas eu vi na Holanda, tá tendo um bafafá lá, que 20% dos agricultores vão ser forçados a vender a terra deles para o Estado, por uma questão de estão forçosamente diminuindo a produção por causa da transição energética. Também tem a questão política, claro, mas, de novo, sem querer polemizar, mas é um absurdo considerando que você está às vésperas de um inverno e você vai diminuir a segurança alimentar, né, de um país, nesse caso, mas você falou do Japão, eu achei estranho. Eu achei que a China fosse ter um número maior. Você disse 13%, eu achei que por ter o partido, por ser uma coisa estatizada, fosse ser bem maior essa força pública dentro do Não, capital, o Japão é maior porque você pega o Japão, na Coreia do Sul, praticamente o agricultor é como se fosse um funcionário público. Porque ele recebe Japão para produzir arroz. Tinha uma época que o produtor de arroz do Japão recebia 9 vezes o preço do arroz do mercado internacional. Então, é uma política de Estado, é uma política social, é uma política de país rico.
E no passado se mostrava que a agricultura era atividade de país rico, atividade que pode, país rico é que pode subsidiar a sua agricultura. Que precisa de espaço, né? E, então, tem todo esse conflito hoje, especialmente a Europa foi colocando cada vez mais guerra, mais regras do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, de pagar o agricultor por serviços ambientais. O agricultor, além de produzir, ele é um guardião da paisagem. Então, coisas assim que países ricos fazem e que no Brasil, como você comentou, o agricultor tem que manter uma reserva legal. Na área da Amazônia é 80%, aqui mais para o Centro-Sul é 20%, mas isso ele tem que manter as expensas dele. Não há um pagamento por essa contribuição que o produtor faz para o meio ambiente. Tem discussões aí, né? CPR verde, né? CPR verde. Então, tudo isso aí, sustentabilidade, ESG, toda essa sofisticação necessária para a proteção do planeta está sendo atropelada pela questão da crise, da guerra e da pandemia. Né? Os Estados Unidos está liberando áreas de reserva ambiental para aumentar a produção. Então, a gente espera que isso seja transitório, mas essa mudança da matriz energética é uma mudança cavalar. Felizmente, o Brasil tem uma matriz energética mais verde, mais baseada em energia de rios, de etanol, de vento, né? Sim, sim. Então, isso aí é um potencial enorme que o Brasil tem. A gente é realmente rico em todos os aspectos da palavra, né? Então, se a gente falou sobre os erros do passado que a gente não deve repetir, os erros do presente que melhor não fazer, estão pensando em futuro, né? Para onde que a gente está indo em termos de como é que você vê com esse arranjo que a gente discutiu aqui, o Brasil, qual que vai ser o papel dele no futuro enquanto um provedor de segurança alimentar, enquanto um provedor de inovações do agronegócio? Como é que você vê o Brasil nesse cenário agora de BRICS, o Brasil enquanto, né, potência energética, bioenergia? Como é que você vê o Brasil evoluindo, o Brasil daqui a 20 anos? Olha, eu creio que o problema principal é na área da educação. Porque a educação é que constrói capital humano. Theodor Schultz, né, dizia que Prêmio Nobel da Economia pelos estudos na agricultura, Prêmio Nobel de 79, ele dizia, olha, o agricultor ele pode ter um nível de educação baixo, mas ele é racional. O que eu sinto falta é de efetivo investimento em capital humano no Brasil. O que nós fizemos com nossa educação de bom nos últimos 20 anos? Muito pouco. Muito pouco. Então, isso aí, e isso chama mais atenção com essa mudança radical no perfil do emprego. O emprego não é mais agrícola, não é mais industrial. O emprego hoje é mais de tecnologia. Nas fazendas estão faltando tratoristas, porque tratorista hoje é um operador de computador, é um operador de sistema, não é quem da partida e da marcha no trator. O trator hoje é comandado por satélite. Então, o capital humano, para mim, é um problema essencial. O segundo ponto são as questões das reformas. Tem 30 anos que o Brasil não cresce. Então, cresce em qual sentido você disse? Do ponto de vista do PIB. A taxa de crescimento do PIB dos últimos 30 anos deve estar 1 e pouco, 1,5%, abaixo de 2%. Então, o Brasil está devagar em relação ao mundo. O terceiro ponto e aí focando do ponto de vista do agronegócio, é investimento em infraestrutura. Então, o Brasil avançou, coisa de 40% do milho exportado por Mato Grosso hoje
já sai pelos portos de cima, do chamado Arco Norte. 1/3 da soja já vai por cima. Então, esse investimento de infraestrutura, portos, ferrovias, é essencial para o agronegócio, porque barateia o custo de frete, o custo de distribuição, que é relevante na agricultura. O quarto ponto, eu diria, a continuidade de políticas públicas, né? Nós temos uma arquitetura de políticas agrícolas bem definidas, de crédito, o crédito direcionado pelo governo, não dinheiro do governo. O governo equaliza, eventualmente, as diferenças de juros. Nós precisamos desenvolver o seguro no Brasil. Ainda é uma indústria pequena. O saldo do endividamento dos agricultores junto ao crédito rural é coisa de 440 bilhões de reais. O saldo de títulos do agronegócio na praça deve estar perto de 300 bi. É uma indústria nova, 300 bi já. O mercado de seguro rural é uma indústria de 5 bi, pequena em relação ao 1 trilhão e 300 bilhões, que é o valor da produção agropecuária. Então, nós precisamos investir no seguro, e dentro desse seguro está o nosso famoso seguro de preço, da nossa briga lá na BMF, da BMF Bovespa e na B3, para desenvolver os mecanismos de hedge, de seguro de preço, na área dos produtos agrícolas, câmbio e por aí afora. Então, eu diria um quinto ponto, ou sexto, já pedi a Acho conta. que é o quinto. É o quinto. Estabilidade das regras, segurança jurídica. O Brasil precisa ser sério, porque isso é um mecanismo de atração de capitais. Então, e dentro dessa segurança das regras, nós precisamos fazer as reformas, colocar as coisas no lugar. Nós já tivemos vários mandatos presidenciais, contando 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, Dilma Temer, 1,5. Bolsonaro, 24 anos não fizemos uma reforma tributária. Tá certo? Ou fizemos pouca reforma administrativa, alguma reforma da Previdência. O Brasil precisa se dar ao luxo da segurança e da seriedade para que o futuro seja mais perto e não tão distante. E você acha que essas reformas elas virão por força do aumento da nossa presença enquanto um comerciante global, ou seja, o comércio global vai forçar esse tipo de reformas, ou você acha que cabe a, vou dizer entre aspas, boa vontade do poder público em fazer isso acontecer? É obrigação do poder público. Os líderes têm que liderar. Assim como as nossas empresas globais têm a função de liderar. Se você quer trabalhar na China, vai conhecer o que o chinês pensa. Vai para Singapura, vai para a Indonésia, vai para as Filipinas, vai conhecer o seu cliente. Então, nós precisamos ter uma liderança mais focada no longo prazo do que na sobrevivência de curto prazo. Acho que essa é a lição e que hoje a gente tira de esses décadas aí de que o Brasil não faz aquilo que precisa ser feito. E o agronegócio fez porque ele se baseou na eficiência, na competitividade, na tecnologia e também com o apoio de políticas públicas. Mas o agronegócio não é o maior empregador do país. Nós temos uma indústria que é fechada, protegida da concorrência internacional e que também não sai do lugar, apesar do bom desempenho em alguns segmentos. Hoje, o emprego principal é no setor de serviços. Então,
O que nós vamos fazer na questão da infraestrutura urbana? Hoje a população gasta mais com transporte do que com comida, segundo o IBGE. O que nós vamos fazer com o lixo urbano? O que nós vamos fazer com o saneamento? Temos aí oportunidades de investimento muito grandes para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Então, o brasileiro precisa de educação e também de infraestrutura desses serviços urbanos para melhorar a sua qualidade de vida, e é um ponto absolutamente necessário. Então, está tudo junto e misturado do agro com o Brasil. Por que que o índice de desenvolvimento humano nas regiões, nas agrocapitais, cresceu muito mais do que nas regiões tradicionais do Brasil? Você diz centros urbanos? Isso. Porque Primavera do Leste, Sorriso, Rio Verde, em Goiás, tem lá uma eficiência, uma indústria, uma agricultura, um agronegócio gerando bons empregos também. Então, essa inserção do agro com o urbano é absolutamente crucial. Muito legal. E olha, eu te agradeço muito por essa conversa. Eu tenho uma última pergunta agora, final também. Você falou sobre educação, progresso, né? Eu morei 4 anos fora do Brasil. Morei na Alemanha e voltei em 2017. E eu, de vez em quando, falo que eu precisei sair do Brasil para me dar conta da minha brasileiridade, digamos, vai. E eu sei que o agro, né, tudo que a gente falou até agora, existem pessoas que têm uma visão muito crítica, existem questões complexas ligadas ao meio ambiente, isso aí a gente já cobriu aqui. Mas eu vejo essa conversa que nós tivemos como digamos, quase um insumo, né, um refresco de orgulho é uma palavra perigosa, mas um pouco de satisfação de ver, puxa vida, a gente faz parte dessa potência agro, dessa potência energética, dessa potência tecnológica, que alimenta muita gente, que está ali de braços abertos para os comércios internacionais e tal. Então, uma coisa que eu sinto sobre o brasileiro é que existe aquela famosa síndrome de vira-lata, aquele famoso ditado lá, né? Que é totalmente contrário a tudo que a gente está falando aqui. Então, eu sinto que esse desenvolvimento tecnológico, econômico, eu gostaria muito de ver isso se transmutando num desenvolvimento cultural, num desenvolvimento de mais apreço à nossa própria cultura, à nossa própria história, as próprias perspectivas futuras. Então, talvez uma última pergunta, usando a educação, né, como um grande catalisador disso, como é que você acha que a gente pode contribuir para uma melhoria, para um fortalecimento desse sentimento nosso de Brasil, de pertencimento, e até mesmo de potência, de nova potência agrícola e econômica e cultural no mundo? Olha, isso passa um pouco pela motivação de cada pessoa, do compromisso de cada pessoa. Eu olhando aqui, quando em 1971, com 17 anos de idade, fui fazer agronomia lá na Exalc, em Piracicaba, se dizia que a agronomia era a profissão do futuro, futuro que nunca chegava. Hoje, nós temos aí uma construção, eu acompanhei muito dessa construção do agronegócio brasileiro, baseando, assistindo, participando, contribuindo. Eu sempre me defini como o maior estagiário de mim mesmo. Então, uma forma de valorizar isso, nós temos esperança, nós estamos valorizando os produtos regionais. O queijo canastra de Minas Gerais é um dos mais reputados no mundo. Nós estamos fazendo vinhos de qualidade, nós estamos desenvolvendo o ecoturismo no Brasil. E assim, valorizando a educação, a cultura, os costumes e não se perdendo, tendo um rumo, tendo um sentido de liderar e também de esperar das lideranças que cumpram o seu papel. E liderança é o presidente do Sindicato Rural de Buritama, onde eu nasci, do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, de cada um dos técnicos que estão aí no campo, transformando, é esse sentido. É bom
jogar num time que está ganhando. E esse é o maior exemplo que o agronegócio pode dar para o Brasil e os brasileiros. Formidável, formidável. Ivan, muito obrigado. Eu nem sei descrever o quanto que eu aprendi com você. Eu acho que eu não fiz todas as perguntas que tinham aqui, mas esse conteúdo, ele para mim, vale ouro. Eu te agradeço muito por isso, por compartilhar essa sabedoria toda. Renato, muito obrigado. Ainda bem que você não fez todas as perguntas, mas pelo menos as respostas que eu pude dar foi com bastante prazer e dedicação aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.